E vamos falar sobre Ângelo Gabriel, atacante do Santos de apenas 17 anos. Por que vamos falar do Ângelo? A culpa de tudo que acontece no Santos é dele. E por que eu quero falar sobre isso? Porque o técnico Lisca, depois da vitória do Santos em cima do São Paulo por 1-0, falando sobre a questão tática, que o Ângelo ainda precisa entender certas situações taticamente falando. Concordo com o Lisca em alguns aspectos, né? Precisa sim todos os jogadores crescerem nessa questão tática, né? Não apenas com a questão técnica, porém não é só de tática que vive o futebol. O talento individual decide muitos jogos e principalmente quem torce para o Santos, né, e principalmente acompanhou os times onde o Santos foi campeão, principalmente com meninos da Vila, jogadores com qualidade técnica, sabe de que às vezes a tática não é tudo. Às vezes você ganha um jogo por conta de uma jogada, né, um pouco mais ousada. Então vamos falar sobre essa situação do Ângelo também. E outra coisa, outros jogadores vão começar a ser responsabilizados quando? E quando eu falo de ser responsabilizado, não é apenas de crítica em rede social ou alguma pergunta um pouco mais incisiva em entrevista coletiva. Não, é sair do time. Não está rendendo e sair do time. Porque o Ângelo, quando não vai bem em algum jogo, por N fatores, ele não joga, fica na reserva, joga poucos minutos. E quando outros jogadores vão começar a receber o mesmo tratamento? Antes da gente discutir isso, deixo vocês com o próprio técnico do Santos, Lisca, falando sobre essa questão tática que falta ainda no Ângelo. Confere aí. E o Ângelo é aquilo que eu falei desde o início. O Ângelo precisa jogar com a bola, que ele é sensacional, magnífico, mas ele precisa também ter uma compreensão tática. Hoje, no segundo tempo, eu precisava que ele descesse um pouco mais para ajudar o Madison com o Reinaldo ali, né? Porque ali estava entrando o Patrick, Reinaldo, né? O Patrick de dentro para o fundo. Se o nosso ala subisse muito, ia abrir muito a nossa linha de defesa. Aí acontecia aquilo que o Bruno falou, né? Nós não permitimos para ele muita coisa dentro da área. Nós não espaçamos muito a nossa linha de defesa, né? Muito pelo trabalho do Braga e do Soteldo, né? Mas o Ângelo, tu viu que ele já ficava com o zagueiro, né? Ele não descia tanto, né? Então falta um pouquinho de cultura para ele de fazer isso, porque o Ângelo sempre foi um jogador que pegou a bola e foi jogar, né? Foi decidir, sempre foi assim. Queimou algumas etapas também, né? Tu há de convir que o menino tem 17 anos, né? Ele não fez nem juvenil e nem júnior. Ele está direto no profissional, então ele tem que aprender jogando e trabalhando e vai aprender. E não descarto não começar o jogo com ele, depende da característica do adversário, nosso objetivo também dentro do jogo. Então não descarto de jeito nenhum. Quando eu cheguei aqui eu vi que ele estava sendo muito criticado por vocês mesmo, pela própria torcida, né? Ah, o Ângelo não é, será que é aquele que... Não, é sim. É um jogador que agora foi convocado para a seleção sub-20, cumprimentar ele também. O mundo inteiro olha esse menino jogar, né? E ele vai dar grandes frutos para o Santos dentro do campo, retorno esportivo e retorno esportivo financeiro também, tu pode ter certeza. Nós temos que ter paciência, né? Só podem jogar 11, né? Infelizmente, né? E o meu papel é esse, é ser o chato, né? De barrar, de botar, de escalar, de travar, de encaixar características, né? Tanto para a parte defensiva como para a parte ofensiva. Mas é um grande jogador, um grande menino, né? Estou muito satisfeito também com a postura dele, né? Com a entrega. Nós temos uma relação muito legal, eu e ele, desde o início. Então é um jogador muito importante e com o tempo ele vai virar titular, sim, do Santos, ou se não for no Santos, no Barcelona, ou na Inter de Milão, ou na Juventus de Turim. Nós vamos ver esse menino jogar em muitos lugares aqui no sábado, no domingo. Vamos assistir ele aí jogando Premier League ou Champions League. Tu pode ter certeza. E bom, uma das questões que mais me incomodou na fala do Lisca foi de que o Ângelo deveria voltar para ajudar o Madison a marcar o Reinaldo. O Madison é uma questão que a gente vem sempre discutindo, né? Que a gente sempre fala da carência do Santos na lateral direita, inclusive o Natan foi contratado, e o Madison continua no Santos. Chegou o Natan, poderia jogar contra o América, não jogou, poderia jogar contra o São Paulo, não jogou. Será que vai jogar contra o Cuiabá? Porque ao invés do Ângelo ter que ajudar o Madison, o Lisca não faz alguma alteração na própria lateral direita para que a lateral direita renda melhor. Defensivamente, parar de tomar bola nas costas, parar de deixar jogador sem marcação e ajudar também de forma ofensiva. Você ter um lateral
que te ofereça possibilidade de triangulação, que saiba cruzar, não apenas chegue na linha de fundo e cruze de qualquer jeito e torcer para que alguém do Santos consiga fazer algum gol. Então, é muito fácil você jogar a responsabilidade em cima do Ângelo, em cima de um menino que não tem nem 18 anos, que vai completar apenas em dezembro. Mas e o Madison? E o estilo de jogo do técnico Lisca, que é um estilo de jogo que fica mais na dele, mais recuado e tenta jogar no erro do adversário, né, no contra-ataque. O Santos não é uma equipe propositiva. O Santos tomou sufoco do São Paulo porque o Santos abaixou as linhas e permitiu com que o São Paulo, em plena Vila Belmiro, ficasse tocando bola, criasse algumas oportunidades de gol. Então, por que o próprio técnico não repensa, até bati aqui, por que o próprio técnico não repensa a tática dele para favorecer a característica de jogadores do meio para frente e até mesmo minimizar, né, algumas carências defensivas, porque quanto mais você fica com a bola, mais você está no ataque, menos os seus zagueiros, os seus volantes, os seus laterais, o seu goleiro vão trabalhar. Se você dá a bola para o seu adversário, a chance de você tomar sufoco é muito maior, né? Então, eu acho que quando a gente fala do Ângelo, eu sempre falo aqui, eu entendo a preferência do Lisca e de outros treinadores pelo Lucas Braga, pelo Lucas Barbosa, mas eu, Nájila, pelos times que eu tenho na minha memória, de que foram campeões com a camisa do Santos, era um time que ia para cima. Era um time que tinha meninos que tinham essa liberdade, né, de jogar bola. Questão tática é importante? É importante. Não estou falando que a gente tem que abrir mão dela. Mas o talento, a individualidade, a questão do drible, você tem um jogador que no X1 consegue, às vezes, uma jogada, consegue dar assistências. O Ângelo tem 4 assistências no Campeonato Brasileiro, com a camisa do Santos, né? Não sei se tem outro jogador no Santos que tem o mesmo número, ou até mais assistências que o próprio Ângelo. E a gente está falando de um time que peca na questão da criação. O Ângelo, né, com o Lisca, jogou 5 jogos na reserva. Marcelo Fernandes foi titular em 2 e 3 jogos como reserva. E com o Fabian Bustos, 9 jogos como titular em 16 partidas. Então, precisa dar mais minutagem para o Ângelo. Precisa colocar o Ângelo com mais coragem. Eu quero muito ver esse ataque, Soteldo, Marcos Leonardo e Ângelo, em melhores condições, né, onde o Santos não fique tomando pressão do time adversário. Eu quero um Santos que consiga amassar o adversário com o Ângelo, com o Soteldo, com o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo tem um bom entrosamento com o Ângelo, né? A bola procura o Marcos Leonardo quando está no pé do Ângelo. Então a gente precisa pensar num time como um todo. O time está com falhas defensivas, não é por conta do Ângelo. Não é o Ângelo que vai resolver todos os problemas defensivos. Não é o Soteldo que vai resolver todos os problemas defensivos, o Marcos Leonardo, o próprio Lucas Braga, o próprio Lucas Barbosa. Você tem que resolver o time como um todo, para que ele fique equilibrado. E se a lateral direita hoje é o grande problema do Santos, que o Lisca, a torcida, enfim, enxerga, então muda. Tenta o Natan. Mas jogar responsabilidade no Ângelo, aí eu acho um pouco de exagero, tá? Eu gosto bastante do Ângelo, acho que já deu para perceber aqui, mas eu acho que a gente precisa dividir responsabilidades. É a mesma coisa eu responsabilizar, sei lá, o Zanocelo de que o Marcos Leonardo não fez gol, sabe? Responsabilizar o João Paulo que o Lucas Braga não fez gol, sabe? Acho que a gente precisa dividir responsabilidades. Até mesmo falando do Lucas Barbosa. O Ângelo contra o São Paulo deixou ele na cara do gol. O Lucas Barbosa não conseguiu fazer o gol. Qual o jogador que é mais importante? O Lucas Barbosa, que é taticamente melhor, né, na opinião de algumas pessoas, do próprio treinador, ou o Ângelo, que deixa os seus companheiros na cara do gol e os companheiros não conseguem fazer o gol? De quem que é a culpa? Quem que pode entregar mais para o time? Deixo essa pergunta aqui para vocês, tá bom? E quero a opinião aqui de vocês nos comentários. Se você concorda comigo, pode discordar à vontade. Se você concorda comigo, pode concordar à vontade. Enfim, quero a sua opinião aqui nos comentários. E me fala também qual seria o seu ataque titular, com ou sem Ângelo. Tem que ajudar taticamente ou você pode preferir um cara que tecnicamente pode resolver? Enfim, quero a opinião de vocês